Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a passagem da celebração do povo de Deus após a queda da Babilônia. Ela se encontra em Apocalipse capítulo 19, versículos 1 ao 10. Vamos ler o texto? Depois disso ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, aleluia. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: Escreva isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Aqui nessa passagem nós vemos a celebração dos salvos no céu. A multidão de fiéis reconhece que a salvação, o poder e a glória pertencem a Deus, e que seus julgamentos são justos e verdadeiros. Nós vemos também nessa passagem os 3 aleluias, que contrastam com os 3 ais do lamento da queda da Babilônia. Eles comunicam sobre a vitória completa dos salvos e da alegria daqueles que colocaram a sua esperança no governo de Deus. Nos versículos 2 e 3 nós vemos o julgamento final e definitivo dos infiéis, cujo veredito ele é permanente. Os 24 anciões, que representam o povo de Deus da antiga e da nova aliança, prostram-se diante de Deus em um ato de adoração e reconhecimento da fiel justiça do Senhor. Em seguida, uma voz vinda do trono, talvez representando a própria voz do Senhor Jesus, convoca o louvor dos servos de Deus. Em resposta a isso, ouve-se uma voz de uma grande multidão, que de forma poderosa louva e glorifica o Senhor, reconhecendo o seu senhorio absoluto. O versículo 7 fala sobre as bodas do Cordeiro, que é um termo que nos remete ao livro de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 1 ao 14. Essas bodas simbolizam o encontro da igreja com o Senhor Jesus no céu, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Vemos no texto que a noiva está preparada e vestida com linho finíssimo. E o próprio texto explica que ele representa as boas obras do povo de Deus. É o resultado do processo de santificação que acontece na vida do salvo. O Espírito Santo nos purifica dia a dia e nos prepara para nos encontrarmos com o noivo na eternidade. Depois disso, o texto nos descreve um acontecimento interessante. E eu não creio que isso seja por acaso que está no livro de Apocalipse. Na verdade, eu penso que nenhum detalhe do livro de Apocalipse seja por acaso. Após o anjo lançar uma promessa de felicidade aos fiéis ao Senhor, João, o autor do livro, tem a atitude de se prostrar diante desse anjo para o adorar. Mas é logo repreendido por esse anjo, que lhe diz que apenas Deus é digno de ser adorado. Mais uma vez, isso reforça a ideia de que a obra da salvação é exclusiva de Deus, por meio dele e para ele. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ainda no versículo 10, é dito que a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. E essa passagem está ligada mais à frente ao texto com o versículo 13, onde veremos que Jesus é aquele que revela a verdade de Deus e através do Espírito entrega essa verdade ao seu povo. Ele é a palavra de Deus. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.